Bom, vamos lá, equações exponenciais, né? Então, diversos exemplos aqui, passando por vários modelos de equações exponenciais. Então, pega aí seu rascunho e vai acompanhando com calma e fazendo junto aí, né? Então, ó, os primeiros bem básicos mesmo. O que significa resolver uma equação exponencial? Determinar o conjunto de solução, ou seja, encontrar o valor para a incógnita que satisfaça. Então, você pensa aí, qual número que você coloca aí no lugar do x, de modo que 2 elevado a esse número seja igual a 8. É isso que soluciona a equação para nós. Nesse caso é fácil de pensar o 3, né? O 2 ao cubo, 2 elevado a 3 dá 8. Mas vamos partir do exemplo mais básico, já colocando a nossa técnica aí sendo empregada. Quando você tem equações exponenciais, você observa aí, ó, a base que você tem, e do outro lado você tenta escrever na mesma base. Então o 2, o 8 dá para escrever com a base 2 também. É 2 ao cubo. Veja que ao escrever com a mesma base, você tem bases iguais dos dois lados. Para que seja válida essa igualdade, o que está como expoente deve ser igual também. E daí você conclui que o x tem que ser igual a 3. Beleza? Mesma técnica aí, então, no segundo exemplo. Né? Você consegue ver de cara, ó, que o x também tem que ser 3 no segundo exemplo. Aqui, ó. Porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, né? Então 3 ao cubo chega no 27. Mas a ideia é sempre pensar, olha, como é que eu escrevo 27 na base 3? Tá? Então 3 ao cubo. Então dessa maneira, o x igual a 3 nesse caso também. Beleza? Então esses são exemplos bem iniciais mesmo, bem básicos que dão para ser resolvidos sem técnica, né? Só de observar também. Nesse caso aí, ó, repara que você tem uma fração do outro lado, mas você já olha aqui para o 125. Com pouca experiência, você percebe que dá para escrever 125 na base 5. Aí você vai e escreve, ó, 5 elevado a x igual a 1 sobre 5 elevado ao cubo. Faça as contas aí para você ver, né? 5 ao cubo. Só que repara que nós não temos ainda, galera, a mesma base. De um lado a base é 5, né? Do outro a base é 1 sobre 5, tá? Podemos pensar dessa maneira também, porque eu poderia escrever o 3 como expoente da fração toda, né? Então o que nós vamos fazer? Repara que nós temos aí, né, já tem aí no vídeo anterior, inclusive, uma propriedade que vai nos ajudar. 5 elevado a x é igual. Lembra que é possível trocar aqui numerador com denominador de lugar? Você consegue levar o 5 aqui para cima e trazer o 1 para baixo? Basta você pegar o sinal do expoente aqui, ó, e trocar ele. Então, se eu fizer essa troca aí, vai ficar 5 elevado a menos 3 sobre 1, né? Só que eu não preciso escrever o sobre 1. É natural que o denominador 1 a gente não escreva ele, apesar dele estar ali, né? E aí pronto. Aplicando essa propriedade, você já conclui aí que agora as duas bases são iguais, então os dois expoentes têm que ser iguais. Isso implica aí para nós que o x é igual a menos 3, certo? Mesma coisa acontecendo no de baixo ali. Então, ó, você tem 2 elevado a menos x igual a 1 sobre 2 a quarta, que é o 16. E aí você pode escrever assim, ó, 2 elevado a menos x igual a 2 a menos 4. Isso implica que o menos x é igual a menos 4. Multiplica por menos 1 dos dois lados, x igual a 4. Deixa eu aproveitar esse exemplo para fazer de um segundo modo. A partir daqui, né, você pode pensar da seguinte maneira, ó. Em vez de trocar o denominador aqui com o numerador, tá? O 2 quartos, o 2 elevado a 4, perdão. Você pode fazer isso aqui, ó, nesse de cá também. Então, eu posso simplesmente chegar aqui e escrever 1 sobre 2 elevado a x. Então, o que eu fiz? Eu inverti, porque aqui está sobre 1, a gente só não escreve, né? Eu inverti e troquei o sinal do expoente. Era menos x, agora ficou positivo x aqui no expoente, tá? Então, posso fazer isso. E aí, ao invés de trazer todo mundo para a base 2, eu levei todo mundo para a base 1 sobre 2, né? Tá vendo? E aí a conclusão é a mesma, né?
como lá embaixo tudo, né, o denominador tudo igual, o x tem que ser igual a 4. Beleza? Aqui eu estou me apropriando de uma propriedade, né, gente, que diz o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Poderia escrever dessa maneira, com parênteses, né? Porque aí sim as bases ficam 1 sobre 2, tá? Só isso que eu queria ressaltar, beleza? Com parênteses aqui de fora, ó. 4 e x, dá na mesma, né? Nesse caso aí. Mas eu vou deixar como estava inicialmente, eu acho que é mais imediata a visualização. Vamos para a próxima aqui, ó. Próximo exemplo. Aí sim, o próximo exemplo começa a sair do básico, né? Repara que nós temos aí até uma adição das potências, ó. Né? Já tem um igual a 12 lá, aí você olha para o 12 e pensa, cara, não tem jeito de eu escrever 12 na base 3, aplicando a mesma ideia do anterior. Então, como é que nós vamos resolver isso? Então, repara, quando isso ocorrer, geralmente a saída está dessa maneira, ó. Esse mais 1 aqui e esse mais 2 significam que já foi aplicada aqui uma propriedade. Vê se você concorda comigo que eu posso escrever aqui desse jeito, ó. 3 elevado a x vezes 3. Né? Propriedade de potência, de multiplicação de potência, aqui o 3 está elevado a 1. Né? Propriedade diz o seguinte, olha, mantém a base, ó, mantém a base, tá aqui, mantive. Né? E na multiplicação, você soma os expoentes, olha lá em cima os expoentes somados, ó. O que eu fiz? Eu usei a propriedade ao contrário, né? Eles já estavam somados, eu voltei ela para uma multiplicação, tá certo? Então tem aí no vídeo propriedades também de potência, essa ideia de somar os expoentes, tá? Tô só retomando aqui. Então eu posso fazer isso, né? Usei a propriedade meio que ao contrário aí. Vou fazer a mesma coisa no próximo, ó. Mais 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado. Isso daí é igual a 12. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Né? Vou usar uma técnica que nós usamos lá nas equações de primeiro grau, se não me engano, ou de segundo grau, na verdade, que é colocar em evidência. Repara que, como nós mexemos com as potências, tudo aqui tem o 3. Todas as duas parcelas da soma tem um 3 escrito. E repara que eu posso colocar o 3 em evidência. Tá? Então, olha assim, olha isso aqui, ó. Na primeira parcela da soma, se eu coloco o 3 em evidência, eu jogo para dentro do parênteses o que sobrou. Então, eu coloquei o 3 em evidência. Sobrou o 3 elevado a x. Tá? Na segunda parcela da soma, ó, mais 3 aqui que já estava em evidência, né? E aí você coloca o outro 3 aqui, ó, em evidência também, né? O 3 elevado a x sobra aqui dentro também. Só que ele sobra aqui com o 3 ao quadrado. Né? Que na verdade um ficou em evidência, então sobra só um deles aqui, o 3 elevado a 1. Se eu deixar desse jeito, repara que eu vou ter um problema que eu ainda tenho 12 lá do outro lado, e eu tenho 3 elevado a x misturado com 3 aqui dentro do parêntese. Então na verdade eu vou usar a potência, o colocar em evidência de outra maneira. Em vez de colocar o 3 só, repara que eu também tenho o 3 elevado a x repetido. Tá? Então, esse caminho aqui vai dar mais certo. Ó, 3 elevado a x. Coloquei ele em evidência. Tá? E aí você tem aqui. Sobrou lá na primeira parcela o 3 elevado a 1. Eu posso escrever ou não esse 1. E na segunda parcela sobrou o 3 ao quadrado. Do outro lado nós temos 12. Né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? 3 elevado a 1 é 3, né? 3 ao quadrado é 9. Repara quanto dá o 3 mais 9, pessoal. Olha o 12, que estava chateando, né? Tava nos chateando aqui do outro lado. Então,
repara que você tem que escolher corretamente quem você vai colocar em evidência, tá certo? E aí você tem, a partir desse momento aí, ó, 3 elevado a x, né? Vezes 12, que apareceu aí no parênteses, igual a 12. Tá? Deixa eu me livrar dessa equação aqui, colocar ela na outra página. Já já a gente coloca ela na outra página ali. Bom, aí também de outras equações, nós já empregamos essa técnica, né? Repara que nós queremos deixar o 3 elevado a x isolado. Então você divide aqui, ó, por 12. Dividiu de um lado, tem que dividir do outro lado. E aí você tem aqui, né? Ó, cancela 3 elevado a x de um lado. E do outro lado ficou 1. Caramba, 1. Também não tem base 3, que era o nosso objetivo desde sempre. Então aí nós vamos usar um macete aí, uma propriedade. Você lembra que se eu, que você me disse se eu escrever assim, ó, 3 elevado a zero? Quanto que isso tem que dar? No vídeo anterior nós vimos aí, ó, 3 elevado a zero dá 1. Então eu posso usar essa ideia bem aqui, ó, 3 elevado a x, e em vez de escrever 1, eu escrevo 3 elevado a zero. Pronto, x igual a zero, tá? Esse macete aí do 3 elevado a zero é muito comum de aparecer, viu? Aqui, viu, deixa eu só deixar a observação, até no outro vídeo a gente pode fazer, no outro exemplo, perdão, nós podemos fazer dessa maneira também. Se você quisesse aqui, ó, em vez de olhar para a técnica de colocar em evidência, você pensava que, olha, isso aqui é 3 vezes 3 elevado a x. Só inverter a ordem ali, no produto não altera, né, o resultado, então eu posso inverter a ordem. Isso aqui eu posso olhar aqui, ó, já é 9 vezes 3 elevado a x, igual a 12, né? Então estou só traçando um modelo alternativo aqui. Então repara, ó, é como se você tivesse aqui 3 laranjas mais 9 laranjas de novo. Então você pode escrever que isso aqui é 12 e você chamou isso aqui de laranjas, né? Igual a 12. Também chega no mesmo resultado, tá vendo? No próximo aqui vamos resolver dessa maneira. Eu acredito que ele seja um exemplo semelhante, ó. Então, de novo, você tem expoente de um lado, né? Com base 2. Do outro lado você tem 20. Aí você olha para o 20 e fala, não tem jeito de escrever dessa maneira, não. Não é possível escrever dessa forma, né? Na base 2. Então, como é que você vai se livrar disso? Usando a técnica lá da propriedade, né? De trás para frente lá. Você tem aqui 2 elevado a x vezes 2 mais 2 elevado a x vezes 2 ao cubo. Isso tem que ser 20. Então, como eu disse, né, nesse caso aqui, vamos usar a outra técnica lá. Ó. Então, isso aqui, duas laranjas, ó, 2 vezes 2 elevado a x, opa, 2 vezes 2 elevado a x, né, mais o 2 ao cubo aqui, pessoal, é 8. 8 laranjas, ó, igual a 20. Então, você tem duas laranjas, 8 laranjas, 10 laranjas. 10 vezes 2 elevado a x, que nós estamos chamando de laranja, né? Só para ficar mais tranquilo de entender aí. Então, isso é igual a 20. Mesma técnica, ó. Divide por 10, você quer se livrar desse 10, divide do outro lado também. Dividiu aqui, ficou o 2 elevado a x que nós desejávamos, igual 20 dividido por 10 dá 2. Aqui já caiu na mesma base, nem vai precisar do expoente zero, né? Base igual, expoente igual. Quem é o expoente aqui do 2 que apareceu? Ó? É o 1. Então isso implica que x é igual a 1. Então esse tipo de equação exponencial também é comum. Você se livra dele dessa maneira. Próximo. Agora um outro tipo de equação exponencial, tá? Veja que você tem diferentes bases aqui, ó. 4 e 2, tá? Então tem que tomar cuidado com essa parte aí. Quando você tem bases dessa maneira, mas que dão para transformar uma na outra, você faz isso. Como é que você pode escrever o 4 na base 2? Não é 2 ao quadrado? Ó, 2 ao quadrado. Então é isso. O 4 é 2 ao quadrado. Mas não tinha um x com ele lá? Coloca o x, ó. Menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a zero.
Tá, isso não ajudou tanto, né? Começou a aparecer a base 2 lá, mas não ajudou tanto. Ainda tem esse 3, ainda tem esse outro 2. Repara o seguinte, ó. Aqui, em laranja, nós temos potência de potência. Né? No caso de potência, o que, que é indicado? Você fazer o produto dos dois, né? Multiplica um pelo outro. Veja aí no vídeo de potências que nós já fizemos essa propriedade aí. Então, ó, aqui eu posso escrever como 2 elevado a 2x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a zero. Nesse caso, também, assim, continua não dando muito efeito, mas repara só, com base nisso, eu posso escrever essa base aqui assim, ó, 2 elevado a x elevado a 2. Ó, o que que você fez, né? Ué, eu só usei a propriedade. Essa propriedade aqui, ó. Não preciso nem olhar para esse caso. Se eu quiser olhar também dá certo, né? Porque escrever 2 vezes x e escrever x vezes 2 dá na mesma. Então, o que eu fiz? Já que existe uma propriedade que me garante que eu posso multiplicar um pelo outro, escrever assim, ó, 2 elevado a 2 elevado a x, dá na mesma... Opa, falei x, escrevi 2, né? Dá na mesma de escrever 2 elevado a x elevado a 2. Né? Por quê? Vamos num exemplo numérico, igual nós fizemos lá, ó. 2 elevado a 3 elevado a quinta. Isso aqui dá 2 elevado a 15. 3 vezes 5, 15. Mas se eu trocar esses camaradas aqui de lugar, ó. 2 elevado a 5 elevado ao cubo. Né? Não dá 15 também? 5 vezes 3? Então dá na mesma. Eu estou me aproveitando desse artifício para escrever na mesma base. Não sei se você reparou. Mas ó, agora eu tenho a mesma base aparecendo. Ó. 2 elevado a x. Tá? Então, ó, menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 igual a zero. Vou levar essa equação aqui da forma que ela está para uma próxima página. Mesmo assim, eu não consigo resolver ainda, né? Porque o ideal é chegar nesse modelo aqui, ó, né? De um lado, aqui o modelinho, ó. De um lado, você tem potência de mesma base, do outro, e aí só compara os expoentes, né? E essa equação está muito longe de chegar nesse modelo, né? Olha aí para você ver. Toda bagunçada ainda. Bom, o que, que eu vou fazer? É um artifício, né? Se liga nessa, ó. Você está vendo que 2 elevado a x aparece repetido. No primeiro caso, ele ainda aparece ao quadrado. Eu vou chamar, ó, considere um número k que vai substituir o 2 elevado a x, só para você entender. Então aqui, ó, no lugar onde eu vejo 2 elevado a x, né, eu estava chamando de laranja, agora eu estou chamando de k. K, ele está ao quadrado, veja, menos 3 vezes k de novo, mais 2. O que, que nós chegamos aqui, pessoal? Isso aqui é uma configuração de uma equação de segundo grau. Quer dizer, nós estamos lidando com uma equação exponencial num formato que nos permite uma adaptação para trazer ela para uma equação de segundo grau. Vamos resolver essa equação de segundo grau. Ó. Delta, só para lembrar, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, seguindo, delta igual. Quem é o b aqui para nós? Ó? Tá vendo? Menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é quem acompanha quem está ao quadrado. Não está escrito aqui, mas é o 1. Vezes c. C é o termo independente. Está aqui. Né? Então, você tem que delta é igual. Menos 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 2 dá 8. Portanto, delta é igual a 1. Então, quando você vai calcular x1 e x2, nesse caso é k1 e k2, né? Porque nós estamos lidando com a incógnita k aqui, tá?
Então, ó, K equivale, né, a menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. E aí você vai ter aqui, ó, K é igual, vamos substituir, ó, menos B, menos da fórmula, menos 3 do B, mais ou menos a raiz do delta, então mais ou menos a raiz de 1, acabamos de determinar o delta, sobre 2A, o A é 1, certo? Vamos continuar isso na próxima página ali, ó. Pronto. Bom, então, ó, isso implica em K1 e K2. O K1, né? Esse menos com esse menos vai dar mais, beleza? Mais 3, mais raiz de 1, que é 1, sobre 2. E aqui só muda o mais para o menos, né? 3 menos 1 sobre 2. Então, 3 mais 1, 4. 4 sobre 2, 2. Depois você tem 3 menos 1, 2. 2 sobre 2, 1. Repara que aqui nós só determinamos valores para cá. Mas, agora há pouco, nós fizemos essa adaptação. Ó. O K ele vale 2 elevado a x. Porque para solucionar essa equação, nós queremos valores de x. Mas, ó, então, vou deixar isso escrito aqui. Como K é igual a 2 elevado a x, nós ainda temos que fazer essa comparação. Então, ó, esse K deu 2. Mas, ao mesmo tempo, ele é 2 elevado a x. Então, eu escrevo aqui, ó. Para K1, temos K igual a 2 elevado a x, que deu ali, no caso, 2. Nosso K1 é igual a 2. E aí sim, ó, chegou no formato que você queria. Um formato mais básico aí, possível. Então, isso daí implica para nós que o x vale 1, né? Expoente que está aqui, ó, porque já tem a mesma base. Opa. X igual a 1, né? Porque já tem a mesma base. E aí, fazemos o mesmo para o outro caso. Para K2, temos K igual. Ele é 2 elevado a x, como nós fizemos a adaptação, mas no caso do K2 também deu o resultado igual a 1. Lembrando que esse 1, aí a gente faz o mesmo caso do anterior lá. Esse 1, ele pode ser escrito como 2 elevado a 0, né? Para a gente ter a mesma base, tá? Então tá aqui, ó, o que nós queremos tá aqui e aqui. Então, se tem a mesma base, o expoente tem que ser igual, x igual a 0. Está solucionado. X igual a 1 ou x igual a 0. Beleza? Então, um outro caso seria esse, né? Que você acaba recaindo em equações do segundo grau. Vamos para o nosso último exemplo ainda nesse sentido. Ó, repare aí. Né? Você tem aqui base 9 e base 3. Né? Tudo misturado. Então, não vai dar muito certo. Então, nós já entendemos que eu posso pegar essa base 9, escrever ela aqui como 3 ao quadrado, mas estava elevado a x, eu mantenho isso. Então, só reescrevi o 9, menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 3, igual a 0. Nós já vimos lá com calma, né, que posso trocar isso aqui de lugar que vai ter o mesmo efeito. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 elevado a x, elevado ao quadrado, menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 3, igual a 0. E aí você percebe o 3 elevado a x aparecendo repetido. Né? E aí nós podemos considerar aqui, ó, considere K, vou riscar melhor aqui, né? K igual ao 3 elevado a x. E aí a gente pode reescrever da seguinte maneira.
No lugar de 3 elevado a x, ó, eu já coloco k. Mas esse aqui tá ao quadrado. Então não posso esquecer. Né? Tá aqui, ó, ao quadrado. Beleza? Menos 4 vezes, ó, o 3 elevado a x de novo. Coloco no lugar dele o k. Esse não está ao quadrado, tá? Mais 3 igual a zero. Tá aí, equação de segundo grau de novo, né? Então vamos para a próxima página resolver essa equação. Bom, vamos lá. Delta b ao quadrado menos 4ac. Portanto, delta é igual b é menos 4, ó, quem acompanha o k, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, não está escrito lá, vezes c, que é o termo independente, está aqui, o 3. Então, delta é igual 4 ao quadrado aqui dá 16, menos não vai influenciar, né? 16 menos 4 vezes 3, 12. Portanto, aqui o delta é igual a 4. E aí nós vamos achar o x1 e o x2, que nesse caso é k1 e k2, né? Então, k menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Então, k1 é igual, melhor, só substituir primeiro, né? K é igual, só substituindo, ó, menos da fórmula, menos 4 do b, mais ou menos a raiz do 4, sobre 2 vezes a, que é 1. Tá? Então, aqui sim, k1 vai ser igual. Esse menos com esse menos vai dar mais 4, mais ou mais a raiz do 4, que é 2, dividido por 2 aqui. Então, nós temos que 4 mais 2, 6, dividido por 2, igual a 3. Vou aqui também o K2. Pronto. K2 é igual a 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2 é 2. Sobre 2 dá 1. Né? Então é isso. Nós temos K1 igual a 3, K2 igual a 1. Mesma ideia. Mas o K é igual, nós chamamos ele ali, ó. Consideramos ele, ó, 3 elevado a x, ó. Tá? Então vamos colocar isso lá. K é igual a 3 elevado a x. Então vamos nessa, ó. Para K1, nós temos que K é igual a 3 elevado a x, mas o K1 acabou de nos dar a resposta aqui, que é 3. Então, igual a 3. Ó, formatão básico aí, ó. Né? Então, bases iguais, expoentes iguais aí nesse caso. Então, isso implica que x tem que ser 1. E outra possibilidade, para K2, nós temos que o K vale 3 elevado a x, mas o K2 nos retornou 1 como resposta. Então, igual a 3, ou perdão, eu já ia pôr 3 elevado a 0, né? É 1. Só que o 1 a gente usa a técnica do 3 elevado a 0. Pronto. Então, tem aqui o formato que nós gostaríamos, né? 3 elevado a x igual a 3 elevado a 0. E aí, então, o x igual a 0. Então, dois exemplos aí desse modelo também, beleza?